A verdade é dura, mas libertadora. Neste mundo, não basta ser bom, é preciso ser estratégico. Muitas pessoas falham não por falta de talento, mas por ingenuidade. Vivem achando que o mundo premia os justos, quando, na verdade, o mundo responde ao que você impõe. Maquiavel entendeu isso séculos atrás e escreveu um manual direto, afiado e sem rodeios para quem quer vencer. O Príncipe. Este vídeo não é sobre ser cruel, é sobre ser intocável. Aprenda agora 10 truques de Maquiavel que vão te ensinar a conquistar respeito, alcançar sucesso e se proteger em qualquer ambiente. 1. Aprenda a disfarçar suas intenções. No jogo do poder, a transparência total pode ser uma armadilha. Quando você revela seus objetivos abertamente, oferece munição para que outros interfiram, sabotem ou manipulem sua trajetória. Maquiavel entendia isso como poucos. Em O Príncipe, ele diz que o líder eficaz deve ser como a raposa, astuto, discreto e imprevisível. A raposa reconhece as armadilhas, o leão afugenta os lobos. Você precisa dos dois, força e estratégia, mas a inteligência da raposa está em esconder os próprios movimentos até que seja tarde demais para os inimigos reagirem. O mistério é uma vantagem competitiva. Quando você se torna imprevisível, as pessoas hesitam. Quando não sabem seus planos, não podem interferir. Quando subestimam sua próxima jogada, você ganha espaço para agir. Isso não significa ser falso, significa ser estratégico. Dizer tudo o que pensa, mostrar todas as intenções, entregar todas as cartas, pode ser nobre. Mas no mundo real, é perigoso. O verdadeiro poder está em manter os outros na dúvida. Deixe que pensem que sabem, enquanto você segue um caminho mais inteligente, mais silencioso e mais eficaz. Dissimular não é mentir, é proteger o que importa. Mostre uma coisa e queira outra. Fale pouco e observe muito. E lembre-se, os grandes jogadores nunca jogam com as cartas viradas. 2. Domine as emoções ou seja dominado por elas. No campo de batalha da vida, quem perde o controle, perde o jogo. Quantas decisões foram tomadas no calor do momento e depois lamentadas? Quantas oportunidades foram destruídas por explosões de raiva, medo ou ansiedade? No jogo do poder, o maior erro que você pode cometer é ser previsível. E não há nada mais fácil de prever do que uma pessoa emocionalmente desgovernada. Quem age por impulso se torna vulnerável. Quem domina as próprias emoções, domina o ambiente. A visão de Maquiavel sabia disso com precisão cirúrgica. Em O Príncipe, ele não aconselha frieza por vaidade, mas por estratégia. Para ele, um líder, ou qualquer pessoa que queira manter o controle, não pode ser guiado por paixões instáveis. Ele escreve: os homens em geral julgam mais com os olhos do que com as mãos. Ou seja, o que você demonstra emocionalmente será interpretado e usado para te apoiar ou para te destruir. Maquiavel também afirma que a prudência vence a força, porque quem é prudente pensa, espera, analisa e, por isso, vence no tempo certo e não no impulso errado. Aplicação prática. No ambiente profissional, quem se irrita com críticas revela insegurança. Quem se desespera diante de obstáculos transmite fraqueza. E quem reage sem pensar entrega poder de bandeja aos outros. Pessoas emocionalmente instáveis são fáceis de manipular, fáceis de provocar, fáceis de destruir. Por isso, controlar suas emoções não é repressão, é autoproteção. Não se trata de se tornar uma pedra, mas de desenvolver a capacidade de sentir, sem ser guiado pelo sentimento. É olhar a raiva nos olhos e não agir por ela. É ouvir o medo sem permitir que ele decida. É sentir a dor, sem entregar sua direção a ela. Maquiavel não pregava frieza por frieza. Ele propunha distância emocional como ferramenta estratégica, para que você possa agir com clareza, enquanto todos ao seu redor reagem às cegas. Na guerra do poder, o autocontrole é uma armadura invisível. Ele não te faz imune à dor, mas te torna invencível diante do caos. Você pode escolher ser escravo das suas emoções, ou o mestre delas. Mas saiba, aquele que se domina, governa.
Aquele que explode afunda. Como dizia Maquiavel, a vitória não pertence ao mais forte, mas ao mais lúcido. 3. Construa uma imagem, mesmo que ela não seja totalmente real. Neste mundo não basta ser bom, é preciso parecer bom. Não basta ter força, é preciso que os outros acreditem na sua força. A verdade pode até libertar, mas no jogo do poder, a percepção decide o que é real. Quem negligencia a própria imagem vive nas mãos do julgamento alheio. Você pode ser competente, justo, íntegro, mas se parecer fraco, desorganizado ou hesitante, é isso que as pessoas verão. E vão te tratar com base nessa imagem, não na sua essência. A visão de Maquiavel enxergava a natureza humana sem filtros. Em O Príncipe, ele deixa claro que os homens julgam mais com os olhos do que com o coração. Ou seja, a aparência molda a realidade. As pessoas não têm tempo, nem interesse em conhecer sua essência. Elas acreditam no que você projeta. Por isso, o governante sábio, ou o indivíduo estratégico, precisa dominar o teatro do poder. Maquiavel não chama isso de falsidade. Chama de sabedoria prática. Você pode até não ser tudo o que demonstra, mas deve demonstrar tudo o que fortalece sua posição. Um príncipe deve parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, mas estar pronto para fazer o oposto se necessário. A imagem não é um acessório, é uma ferramenta de sobrevivência. Aplicação prática. Na vida pessoal, quem vive se diminuindo será tratado como pequeno. Na carreira, quem parece inseguro dificilmente será promovido, mesmo sendo competente. No social, quem não impõe respeito será sempre o último a ser ouvido. Você não precisa ser perfeito, mas precisa entender o que a sua presença comunica. Postura, voz, expressão, discurso, atitudes, tudo fala antes mesmo que você diga uma palavra. Quem ignora isso, entrega o próprio poder à interpretação dos outros. Quem constrói sua imagem conscientemente, cria sua realidade com as próprias mãos. E aqui está o ponto-chave. Você não precisa mentir, precisa orquestrar. A imagem certa protege. A imagem certa impõe limites. A imagem certa afasta oportunistas e atrai aliados. Seja o que for, encene bem, porque o mundo não respeita intenções ocultas. Respeita o que vê. Maquiavel não ensina a falsidade, ensina a consciência estratégica da aparência. Porque no campo do poder não vence o mais puro, vence o mais inteligente ao se apresentar. Não importa apenas quem você é, mas quem as pessoas acreditam que você é. Se você não molda sua imagem, alguém molda por você. E no fim, como diria o próprio Maquiavel, todos veem o que você parece ser. Poucos conhecem o que você realmente é. Então construa sua aparência com o mesmo cuidado que constrói seu caráter. No mundo real, a imagem certa pode salvar o conteúdo certo de ser ignorado. 4. Cerque-se de aliados, mas confie em poucos. A maioria das traições nasce da confiança cega. E o erro não está em quem trai, está em quem acreditou demais. No jogo do poder e da sobrevivência, você precisa de aliados, sim, mas precisa ainda mais de discernimento. Quem se abre demais entrega o mapa do próprio castelo, e um dia alguém pode usá-lo para invadir. A visão de Maquiavel sabia que nenhum poder se sustenta sozinho. O príncipe precisa de apoio, de pessoas à sua volta, de pactos que sustentem sua posição. Mas ele também sabia que a natureza humana é volúvel e que a lealdade, muitas vezes, acaba no primeiro sinal de vantagem pessoal. Em O Príncipe, Maquiavel afirma: os homens são ingratos, volúveis, simuladores, covardes diante do perigo e ávidos de lucro. Ou seja, não se governa confiando em palavras doces ou promessas emocionadas. Governa-se testando, observando e limitando o acesso. O erro mais comum dos poderosos inexperientes é achar que ter aliados é o mesmo que ter amigos. Não é. A aliança é estratégica. A amizade é emocional. Confundir as duas pode custar o trono ou a própria vida. Aplicação prática. No mundo real, isso significa ter pessoas ao seu lado, mas não em sua mente. Ser respeitoso, mas não ingênuo. Saber ouvir, mas não expor demais.
Na vida profissional, confiar demais em colegas pode te tornar alvo de manipulações, boicotes ou competição desleal. Na vida pessoal, abrir o coração sem filtrar intenções pode colocar seus pontos fracos nas mãos erradas. E em qualquer ambiente social, mostrar tudo de si é um convite para ser usado. Por isso, cerque-se de aliados, mas teste cada um. Veja como reagem sob pressão. Observe o que dizem quando não precisam agradar. E, principalmente, nunca entregue todas as suas cartas. O verdadeiro estrategista mantém reservas, porque sabe que o mundo muda, e com ele mudam também as lealdades. Maquiavel não condena os vínculos, mas alerta. Todo vínculo sem critério é uma armadilha disfarçada. Tenha aliados, construa pontes, mas nunca tire os olhos do mapa. E nunca esqueça, até quem te apoia pode virar as costas se a maré virar contra você. O príncipe prudente deve confiar apenas até o ponto em que possa controlar. No fim, a lição é clara. A confiança é uma moeda cara. Ofereça com sabedoria ou prepare-se para pagar com o próprio poder. 5. Faça o necessário, não o ideal. Quem vive esperando o cenário perfeito perde a chance de agir no momento certo. Quem se guia apenas pelo que deveria ser, acaba esmagado por quem entende o que é. A verdade é que o mundo não premia os mais corretos, premia os mais lúcidos. No jogo do poder, agir com base apenas na moral te torna previsível, vulnerável e substituível. Maquiavel sabia, o ideal é admirável, mas às vezes é o necessário que salva. A visão de Maquiavel, em O Príncipe, Maquiavel não prega a corrupção ou a crueldade. O que ele combate é a ingenuidade política, emocional e estratégica. É necessário que um príncipe saiba usar a força da fera e a astúcia do homem. Isso quer dizer, em algumas situações, ser idealista é uma forma de fraqueza. Maquiavel entendia que o mundo não se comporta como gostaríamos. E por isso, agir de forma puramente ética num mundo imperfeito pode te tornar impotente. Ele não defende a injustiça, mas afirma com frieza: se for preciso escolher entre ser amado ou temido, escolha ser temido, pois isso garante sobrevivência. Ou seja, seja justo sempre que puder, mas seja eficaz sempre que precisar. Aplicação prática. Na vida real, idealistas absolutos acabam exaustos. Profissionais que não sabem dizer não por serem bonzinhos são explorados. Pessoas que evitam confrontos por princípios são ultrapassadas por quem age com firmeza. No social, quem se preocupa demais em agradar a todos acaba se anulando. No profissional, quem segue todas as regras cegamente perde para quem sabe onde pode e deve romper. Na vida pessoal, quem nunca impõe limites em nome de ser correto, vira palco para abusos sutis e recorrentes. A maturidade estratégica consiste em reconhecer a linha entre ser ético e ser ingênuo. Sim, faça o certo, mas sem se sacrificar por códigos que ninguém mais segue. O pergunta não é apenas, isso é o ideal? Mas também, isso é necessário? Maquiavel não ensina a ser injusto, ensina a parar de ser inofensivo. No fim, os justos demais se tornam mártires. E os estrategistas, líderes. O segredo não é abandonar os princípios, é saber quando eles servem a você e quando estão te cegando para a realidade. Aquele que tenta ser bom em tudo, inevitavelmente perece entre os muitos que não são bons. Maquiavel, portanto, seja justo, mas nunca tolo. No campo da vida real, é melhor ser eficaz do que ser eliminado. 6. Nunca dependa da sorte, mas use-a quando ela vier. Esperar que a sorte resolva a sua vida é um dos caminhos mais lentos e perigosos rumo ao fracasso. Quantos vivem paralisados esperando a hora certa? Quantos desistem dizendo, não era para ser? Maquiavel sabia, quem depende da sorte morre esperando. Mas quem se prepara para ela muda o próprio destino quando a oportunidade surge. O erro não é acreditar que a sorte existe. O erro é acreditar que ela virá te salvar. A visão de Maquiavel, Maquiavel chamava a sorte de fortuna, uma força imprevisível, instável, como um rio que ora transborda, ora seca.
Mas ele não acreditava que o destino estava fora do nosso controle. Pelo contrário, em O Príncipe ele escreve: a fortuna é como um rio impetuoso que, quando se enfurece, arrasta árvores, destrói casas e inunda campos. Mas quando está calma, os homens podem construir defesas e guiar seu curso. Traduzindo, a sorte existe sim, mas favorece os ousados e os preparados. Quem se antecipa, quem estuda o terreno, quem fortalece suas pontes, consegue atravessar até quando o rio tenta derrubar tudo. Maquiavel não ensina a confiar na sorte. Ele ensina a dominá-la quando ela aparecer. Aplicação prática. Na vida pessoal, esperar o momento ideal para agir é o caminho da estagnação. No trabalho, confiar que um golpe de sorte vai resolver sua carreira é abrir mão da sua própria construção. No jogo social, esperar ser notado sem mover-se com inteligência é se contentar com migalhas. A sorte pode abrir portas, mas só quem já está pronto consegue entrar. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas, e isso muda tudo. O verdadeiro estrategista se move antes da sorte. Ele estuda, se aprimora, se posiciona. E quando o acaso sopra a favor, ele não hesita. Age, quem está sempre preparado transforma uma brecha em conquista. Quem vive despreparado perde oportunidades e chama isso de azar. Maquiavel não nega a existência da sorte, mas mostra que ela não pertence aos passivos, pertence aos audaciosos. Você não precisa controlar o mundo, mas precisa controlar sua prontidão diante dele. É melhor ser impetuoso do que prudente em excesso, pois a fortuna é mulher e favorece os audaciosos. Maquiavel, a sorte pode até bater à porta, mas só entra se você já estiver com a casa pronta. Então pare de esperar, construa, posicione-se. E quando a sorte vier, use-a como trampolim, não como muleta. 7. Elimine ameaças pela raiz. O que começa pequeno, quando ignorado, se torna incontrolável. Uma traição sutil, um desrespeito tolerável, uma tensão que você finge não ver. O que hoje é incômodo, amanhã virá ameaça. No jogo do poder, a procrastinação é um convite à destruição. Quem hesita diante do perigo, oferece tempo para que ele cresça. E como dizia Maquiavel, o mal deve ser feito de uma vez, o bem aos poucos. Porque o mal, se não for cortado, se fortalece. A visão de Maquiavel em O Príncipe. Maquiavel é cirúrgico ao lidar com o tema das ameaças. Para ele, a estabilidade de um governante depende da sua capacidade de antecipar perigos. E sua lição é clara. Os males devem ser tratados de imediato, pois quando crescem, já não podem ser curados. Ou seja, não espere a ameaça virar crise. Ataque antes que ela ataque. A tolerância, quando mal administrada, se transforma em fraqueza percebida. E toda fraqueza percebida vira brecha para o inimigo agir. Maquiavel não prega a brutalidade gratuita. Ele ensina a ação decisiva e necessária, feita na hora certa. Aplicação prática. No mundo real, isso se traduz em decisões firmes. Cortar relações tóxicas antes que elas contaminem sua energia. Dizer não na primeira invasão de limite, não na 10ª. Tirar pessoas desleais de posições de influência, mesmo que disfarcem bem. Resolver conflitos de forma clara, sem permitir que se tornem venenos silenciosos. Na vida profissional, tolerar um comportamento antiético para evitar conflito pode minar sua autoridade. Na vida pessoal, ignorar padrões de manipulação por empatia mal direcionada pode destruir sua paz. E no campo social, permitir pequenos desrespeitos sem reação só ensina os outros a te testar mais. O segredo é agir antes que se torne necessário implodir o que poderia ter sido resolvido com um corte limpo. Ignorar o início do problema é um pacto silencioso com o próprio colapso. Maquiavel nos alerta. Os problemas não somem, eles se disfarçam até estarem grandes demais. E quando isso acontece, você não lida mais com um risco. Você lida com as consequências da sua demora. O mal que se detecta cedo é fácil de eliminar. O que se espera amadurecer torna-se incurável. Maquiavel, portanto, não hesite quando identificar uma ameaça real.
Não negocie com o que só quer crescer e te dominar. Se for preciso cortar, corte, com firmeza, com precisão e sem culpa. Porque no jogo do poder, quem não elimina o risco se torna ele. 8. Saia do jogo emocional. O mundo não premia os ingênuos. Se você reage com o coração em um jogo de poder, já perdeu antes mesmo da primeira jogada. No mundo real, não no ideal, os que vencem são aqueles que enxergam com frieza, calculam com precisão e agem com distanciamento. Emoções descontroladas nublam o julgamento, comprometem decisões e entregam ao inimigo a senha do seu controle. Maquiavel, em O Príncipe, nunca prometeu um mundo justo. Ele apenas o descreveu com brutal honestidade. E dentro dessa visão nua e crua da natureza humana, uma verdade se destaca: o estrategista sobrevive, o sentimental é devorado. O homem que quiser agir em todos os casos como o homem bom, está fadado à ruína entre tantos que não são bons. Não se trata de frieza por prazer, mas de frieza por necessidade. O governante ou qualquer pessoa que deseje ter domínio sobre sua vida precisa, segundo Maquiavel, aprender a manipular, esconder intenções e, acima de tudo, manter-se emocionalmente distante dos próprios impulsos. Aplicar isso na prática não é desumanidade, é sabedoria. Na vida pessoal, quantos relacionamentos fracassam porque uma das partes age por ciúme, orgulho ferido ou carência? Quantas decisões precipitadas nascem de explosões emocionais mal administradas? No trabalho, quantas oportunidades são sabotadas por pessoas que se ofendem facilmente, que querem ser sempre reconhecidas ou que não suportam uma crítica? Aquele que se recusa a controlar suas emoções vira refém dos outros, um fantoche previsível. No palco do jogo social, Maquiavel não pregava a ausência de emoções, mas o controle absoluto delas. A mente estrategista deve estar sempre acima do impulso. Isso evita armadilhas, economiza energia e, mais importante, protege você de si mesmo, o seu maior inimigo. Distância emocional é clareza estratégica. Quando você se afasta dos sentimentos intensos, enxerga o que realmente está acontecendo, vê as intenções por trás das palavras, percebe onde estão os riscos e age com base no que funciona, não no que agrada. A lição final é simples, mas desconfortável. Sentir é humano, mas decidir com base no que se sente e não no que se vê com clareza é abrir mão do próprio poder. No jogo da vida, como no xadrez, quem se irrita perde. Quem calcula governa. Seja estrategista. Frieza não é crueldade, é sobrevivência inteligente. 9. Seja temido, mas nunca odiado. O equilíbrio invisível do poder. No jogo do poder, os extremos são armadilhas fatais. O bonzinho é descartado. O tirano é derrubado. E ambos cometem o mesmo erro, confundem respeito com afeto ou com medo absoluto. Maquiavel sabia, e deixou claro em O Príncipe, que ser amado ou temido é uma escolha estratégica, não emocional. E quando obrigado a escolher, ele aconselha: é muito mais seguro ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Mas ele também alerta: o governante deve evitar a todo custo ser odiado, pois o ódio mobiliza vingança. Já o temor mantém a ordem. Essa é a arte refinada do poder. Inspirar respeito sem ceder, impor autoridade sem provocar repulsa. A armadilha da bondade inofensiva. Na vida pessoal, quantas vezes você viu pessoas generosas serem exploradas? Líderes que evitam confrontos em nome da harmonia acabam perdendo o controle, primeiro da equipe, depois de si mesmos. No ambiente social, aquele que nunca impõe limites se torna invisível, ou pior, um alvo fácil. Você não precisa ser cruel, precisa ser claro. Você não precisa gritar, precisa ser firme. Você não precisa punir com fúria, mas punir com lógica. A autoridade respeitável é construída na interseção entre justiça e firmeza. Um pai, um líder, um parceiro ou até um amigo que se impõe com equilíbrio, sem humilhar, mas também sem hesitar, cria naturalmente uma aura de respeito. E esse respeito é o que sustenta qualquer relação duradoura. O perigo de ser odiado.
Aquele que governa com brutalidade ou prazer em ferir, logo cava sua própria queda. O ódio é uma emoção profunda e Maquiavel alerta. O ódio é mais perigoso do que a simples impopularidade. Um povo que teme, obedece. Um povo que odeia, conspira. Na prática, isso significa: você deve ser firme o suficiente para ser levado a sério, mas justo o bastante para que o outro aceite sua liderança sem ressentimento. Use a punição com propósito, jamais com raiva. Seja firme nos limites, mas nunca gratuito na dureza. A inteligência está em medir a dose. A lição estoico-maquiavélica: ser querido é um luxo, ser respeitado é uma necessidade. Portanto, se quiser influência real na vida, nos negócios ou em qualquer esfera, não busque agradar. Busque ser respeitado. Isso exigirá decisões desconfortáveis, limites claros e posturas firmes. Mas o respeito que nasce disso é estável, duradouro e estrategicamente vantajoso. Lembre-se, quem é temido com sabedoria nunca precisa gritar. E quem é justo não precisa pedir respeito, ele o impõe em silêncio. 10. Nunca pareça desesperado. A carência é a ruína da autoridade. No jogo do poder, nada é mais tóxico para sua imagem do que parecer carente de aprovação. Quem precisa ser aceito a qualquer custo acaba vendendo a própria dignidade em troca de migalhas de validação. E o pior: quanto mais você demonstra essa necessidade, menos respeito recebe. As pessoas sentem o cheiro da dependência emocional e perdem o interesse. Ou pior, ganham controle. Maquiavel, em O Príncipe, nos adverte sem rodeios. Os homens, em geral, julgam mais com os olhos do que com as mãos. Todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Por isso, mais importante do que ser admirado é parecer autossuficiente. O governante sábio entende que depender da aprovação alheia é abrir mão da própria força. A imagem de autossuficiência, mesmo que construída, é uma armadura estratégica. A fraqueza por trás da busca por aceitação. Na vida pessoal, quem vive tentando agradar nunca é plenamente respeitado. Está sempre cedendo, moldando-se ao gosto dos outros, perdendo identidade em troca de pertencimento. Essa postura transmite insegurança. E a insegurança não atrai, repele. No trabalho, o profissional que precisa da aprovação constante do chefe ou da equipe se torna manipulável. Vive com medo de errar, não toma decisões firmes e acaba sendo excluído das decisões de verdade. Por quê? Porque autoridade e carência nunca coexistem no mesmo corpo. O poder, real ou simbólico, exige uma postura de desapego. Você precisa demonstrar com ações e presença que se basta, que aprecia o respeito, mas não implora por ele, que escuta opiniões, mas não vive escravo delas. O silêncio que impõe respeito. Maquiavel compreendia o valor da imagem. O príncipe, ou qualquer pessoa estratégica, precisa parecer seguro, mesmo quando duvida. Precisa parecer independente, mesmo quando busca alianças. Porque quem transmite carência abre portas para a manipulação, enquanto quem transmite autonomia obriga os outros a elevarem seu tom de voz e reverem suas atitudes. Isso não significa arrogância, mas presença. Não é sobre desdém, mas sobre equilíbrio interno. A lição estoico-maquiavélica: quem vive buscando ser aceito será no máximo tolerado. Quem demonstra que se basta será inevitavelmente respeitado. Seja gentil, mas não carente. Seja acessível, mas não ansioso. Mostre que você aprecia alianças, mas não precisa de aplausos para saber quem é. No tabuleiro do poder, a autossuficiência é uma peça que ninguém ousa mover, porque ela não precisa de ninguém para continuar jogando. Conclusão inspiradora: Maquiavel não escreveu para os fracos de espírito. Ele escreveu para quem está pronto para assumir o próprio destino. Para quem entende que o mundo não é gentil com os ingênuos, mas recompensa quem sabe jogar com astúcia, firmeza e visão.
Sucesso, poder e respeito não são obras do acaso. São consequências da consciência estratégica. Você não precisa pisar em ninguém, mas precisa parar de ser pisado. Torne-se a pessoa que ninguém consegue manipular, nem ignorar. Torne-se intocável. Se você curtiu essas ideias, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa acordar para o jogo da vida.